então, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Quartou, isso significa que é dia de vídeo novo aqui nesse canal. Não esquece de já chegar deixando o like agora no início do vídeo, tá? E se você por aí não me conhece, prazer, me chamo Débora Ferreira. Se achegue mais, já se inscreve, não sai desse vídeo sem se inscrever, tá? Aproveita também e me segue nas minhas redes sociais. Quase todos os dias eu apareço por lá e levo mini casos para vocês. Então, sem muita enrolação, vamos para o caso de hoje. O caso de hoje é um dos mais chocantes e pesados que trarei para o canal. Então, vou ter que avisar para vocês agora no início do vídeo que infelizmente terão vários gatilhos e detalhes de abusos e torturas que infelizmente eu não terei como avisar antes, porque esse caso é praticamente formado disso. E se você decidir ir adiante e assistir esse vídeo, por favor, esteja avisado e preparado. Hoje vamos conhecer o caso de Sylvia Likens, um dos crimes mais cruéis e revoltantes dos Estados Unidos. Sylvia nasceu em 3 de janeiro de 1965 em Indiana, nos Estados Unidos. Os seus pais se chamam Betty e Lester Likens. Ela era filha do meio e tinha 2 pares de irmãos gêmeos, sendo Diana e Daniel 2 anos mais velhos que Sylvia e Jenny e Benny 1 ano mais novos que ela. Sylvia era uma menina doce e educada que gostava muito de fazer novas amizades e escutar músicas. Ela amava os Beatles, ela foi carinhosamente apelidada de Cookies, tinha cabelos castanhos encaracolados e realmente era uma menina muito bonita. Certa vez, enquanto estava brincando com um dos irmãos, ela acabou caindo e perdendo um dente da frente e por isso ela sempre sorria com a boca fechada. A família dela era bem grande e quase sempre estava faltando alguma coisa em casa e Sylvia costumava trabalhar como babá e dava metade do dinheiro para ajudar a família. Os pais dela eram artistas de circo e por isso a família vivia viajando e mudando constantemente de endereço. A família Likens já tinha morado em nada mais e nada menos que 14 endereços diferentes, sem contar que essas viagens acabavam causando ausência na vida dos filhos e o casamento do casal não era nada bom, era repleto de brigas e xingamentos. Por conta das viagens de trabalho dos pais, Sylvia e os seus irmãos sempre precisavam ficar na casa de parentes e até mesmo de conhecidos, enquanto seus pais estavam em turnê com o circo. Em 1965, Sylvia estava com 16 anos e após vários anos de brigas e discussões, os pais dela decidiram colocar um ponto final no casamento e as 2 meninas, Sylvia e Jenny, filhas do casal, foram morar com a mãe em Indianópolis. Jenny era a filha mais nova do casal e ela teve poliomielite na infância, o que acabou deixando algumas sequelas nela. Uma das pernas dela era mais fraca que a outra e por isso ela tinha que usar uma cinta de ferro nessa perna, o que acabou tornando ela uma menina tímida e insegura. Jenny e Sylvia eram inseparáveis e Sylvia sempre cuidava e defendia a irmã mais nova. Em 1965, a mãe de Sylvia foi presa por furto em uma loja e o pai dela estava em turnê com o circo e ele precisava encontrar alguém para cuidar pelo menos das suas 2 filhas mais novas. Foi então que ele soube de uma mulher que costumava trabalhar como babá e que morava em uma grande casa alugada na esquina da rua East New York Street, número 3850. Ele também soube que ela era muito boa em disciplinar crianças e aquilo foi o suficiente para ele. Então, Gertrude Beneziski ficou responsável de cuidar de Sylvia e Jenny pelo valor de $20 semanais e Lester voltou para a turnê. Gertrude era mãe de 7 filhos. Paula, de 17 anos, Stephanie, de 15, John, de 12, Maria, de 11, Shirley, de 10, James, de 8 e Dennis, de 1 ano e 2 meses. Eles eram filhos dos seus 2 ex-maridos, os 6 primeiros eram filhos de John Beneziski, com quem ela se casou aos 16 anos. E o filho mais novo do seu último casamento com Dennis Wright, um homem abusivo e violento. Gertrude e os seus filhos eram extremamente pobres, eles viviam de uma pensão alimentícia paga pelo seu primeiro ex-marido e para complementar a renda da família, ela fazia faxinas, lavava roupas, costurava e trabalhava como babá. O que quase ninguém sabia, muito menos o pai de Jenny e de Sylvia, era que Gertrude tinha sérios problemas de saúde mental e uma depressão que se intensificava ao longo do tempo.
Ela era anêmica, muito magra e uma fumante descontrolada. Lester voltou para a turnê e levou consigo seus filhos homens e olha só, algumas fontes dizem que Diana, a filha mais velha, foi com o pai na turnê. Já outras fontes dizem que na verdade Diana já era casada e morava em outra cidade. Mas de qualquer forma, o pai das meninas disse a Gertrude, antes de ir embora, que ela poderia endireitar Sylvia e Jenny da mesma forma que ela endireitava os seus próprios filhos. E ele iria se arrepender para sempre de ter dito isso. As primeiras semanas na casa da família Beneziski foram tranquilas, as meninas se deram super bem com os filhos de Gertrude, elas ajudavam nos deveres da casa, iam para a escola e aos domingos elas iam para a igreja. Os problemas começaram a surgir quando o pagamento dos $20 semanais não chegou no dia combinado. Lembrando que antigamente pagamentos feitos a longa distância eram enviados pelos correios e podiam atrasar, e foi isso que aconteceu. Gertrude ficou extremamente irritada com o atraso do pagamento e resolveu descontar a raiva nas irmãs Likens. Ela levou as duas para o andar de cima e deu uma surra enquanto gritava que tinha cuidado delas em vão durante uma semana e que não recebeu nada por isso. O pagamento chegou no outro dia e mesmo assim ela continuou com raiva. E as agressões não pararam por aí. Gertrude usava qualquer desculpa para agredir as meninas, como certa vez em que Jenny e Sylvia vasculharam o dia todo o lixo dos vizinhos, para achar garrafas de refrigerante, vender e comprar doces. Depois que fizeram isso, elas voltaram para casa e Gertrude acabou acusando as duas de roubo e mesmo Sylvia dizendo que elas não tinham roubado, que aqueles doces foram comprados com a venda, das garrafas de refrigerante. Ela não quis saber e espancou as duas novamente. Ela batia nas meninas com um remo e com um cinto de couro do seu ex-marido. Inicialmente as agressões eram nas duas irmãs, mas Gertrude passou a mirar apenas em Sylvia. Era uma raiva tão grande que ninguém entendia como aquela mulher extremamente magra e fraca arrumava forças para agredir tanto Sylvia pelos motivos mais bobos que surgissem. Muita gente acredita que essa raiva que Gertrude sentia de Sylvia, na verdade, era inveja da beleza e inteligência da menina. Eram dezenas de desculpas esfarrapadas que iam desde roubo, desobediência e a que será bastante usada nesse caso. Ela dizia que Sylvia era uma prostituta promíscua. Com o tempo, Paula, a filha de 17 anos de Gertrude, começou a ajudar a mãe com os espancamentos. Quando Gertrude estava cansada, Paula assumia. Sylvia passou a sofrer várias agressões e ao longo do tempo, quase todos os filhos de Gertrude passaram a participar. Depois de um tempo, a mãe delas saiu da prisão e ela e o pai das meninas foram até a casa de Gertrude para ver se estava tudo certo para voltarem para as turnês, com os circos. Só que ao chegar lá, nem Jenny nem Sylvia falaram que estavam sofrendo. Na verdade, isso porque elas tinham medo dos seus pais não acreditarem e quando fossem embora, Gertrude batesse ainda mais em Sylvia e voltasse a bater em Jenny porque elas eram constantemente ameaçadas. E Gertrude vivia espionando Sylvia, não me pergunte o porquê, e foi nessas espionagens que ela ouviu Sylvia dizer a Paula que estava namorando uma garota que morava em outra cidade e que já tinha deixado um garoto passar a mão nela. Ao ouvir isso, Gertrude ficou descontrolada, começou a xingar a adolescente, chamando ela de prostituta promíscua e falou para todos os seus filhos que Sylvia estava grávida, sendo que enquanto ela falava isso, quem realmente estava grávida era Paula, a filha mais velha dela, e Gertrude nem sonhava com isso. Depois de bater em Sylvia com os chutes que ela mirou exclusivamente na área genital da menina, ela proibiu Sylvia de se sentar à mesa para as refeições sem permissão. No dia seguinte, com raiva das agressões, Sylvia e Jenny falaram na escola que Paula e Stephanie faziam sexo com garotos em troca de dinheiro. Elas estudavam na mesma escola que os filhos de Gertrude. Essa informação acabou chegando até o namorado de Stephanie, que também estudava ali, e ele ficou com muita raiva e foi até a casa de Gertrude e começou a bater em Sylvia, enquanto todo mundo da casa olhava e ninguém fazia nada. E se vocês acham que depois disso ele foi proibido de ir até a casa, estão muito enganados. Pelo contrário, ele ganhou permissão de Gertrude para ir até a casa e treinar judô em Sylvia.
Além disso, Gertrude passou a inventar várias mentiras pela vizinhança. Ela falava para as crianças e para os adolescentes que Silvia dizia que as mães deles eram prostitutas. Isso fez todas as crianças e adolescentes da vizinhança odiarem Silvia. Agora imagina uma mulher feita, um adulto falando isso, e para vocês terem ideia da doença dessa mulher, teve uma vez que várias garotas se juntaram para bater em Silvia e Gertrude incentivou, inclusive mandou Jenny bater também na irmã. E quando Jenny se recusou, ela começou a bater na menina até ela aceitar bater na própria irmã. E acreditem, as coisas ficam ainda piores. Depois de um tempo, colegas de escola, crianças e adolescentes da vizinhança passaram a frequentar a casa de Gertrude para bater em Silvia e xingar ela. As agressões iam desde socos e chutes até queimaduras com cigarros. E quando Gertrude viu que os hematomas de Silvia estavam chamando a atenção dos professores, ela decidiu tirar a menina da escola, sem nem mesmo ter a permissão dos pais. Jenny até tentava ajudar a irmã, mas ela tinha medo de apanhar também, porque Gertrude vivia ameaçando ela. Em determinado momento, Silvia e Jenny se encontraram com Diana, sua irmã mais velha, em um parque da cidade. As meninas falaram que estavam sofrendo na casa, só que Diana achava que elas estavam exagerando e deixou pra lá. O pai de uma das crianças da vizinhança acabou ligando anonimamente para a escola das meninas e disse que na casa da família Beneziski tinha uma adolescente que estava muito machucada, então a escola decidiu mandar uma enfermeira até a casa para saber o que estava acontecendo. E quando ela chegou lá, Gertrude disse que Silvia tinha fugido e que ela era uma adolescente descontrolada, rebelde, que não respeitava ninguém e que aqueles hematomas tinham sido feitos por ela mesma. E o que vocês acham que aconteceu? Sim, a enfermeira acreditou, a escola acreditou e nunca mais ninguém procurou saber o que tinha acontecido com Silvia. Alguns vizinhos da família também desconfiavam das agressões porque eles viam os hematomas da menina, mas ninguém se importou de verdade a ponto de chamar pelo menos o conselho tutelar para ir até a casa saber o que estava acontecendo. Depois de várias agressões, incluindo chutes nas genitálias, Silvia acabou tendo dificuldade em segurar o xixi e com isso ela passou a molhar a cama e Gertrude ficou irada com isso, então passou a amarrar Silvia no porão e ali seria a sua nova sala de tortura. Silvia ficava amarrada sem roupas por vários dias e quase nunca era alimentada e nem recebia água. Ela chegou a ser obrigada a comer e a beber as próprias fezes. Com o tempo, Gertrude passou a chamar crianças da vizinhança para defecar ali e Silvia era obrigada a comer. Gertrude acabou contratando um adolescente de 14 anos para ajudar ela e esse adolescente se chama Richard Hobbs. Como se essas coisas não fossem cruéis o suficiente, os filhos de Gertrude passaram a cobrar de outras crianças e adolescentes para que elas pudessem ver Silvia sendo torturada ou, se elas quisessem, podiam empurrar Silvia das escadas por míseros centavos. Uma dessas crianças se chamava Judy Du e ela chegou a dizer à mãe o que tinha visto e sabe o que a mãe dela disse? Isso é o que acontece com crianças desobedientes. Silvia continuou amarrada no porão até que Gertrude pediu para os filhos levarem Silvia até o quarto e amarrá-la na cama para ver se ela iria conseguir segurar o xixi e que, se ela conseguisse, poderia voltar a dormir no quarto. E é claro que Silvia não conseguiu se segurar, até porque, além de ter desenvolvido uma incontinência urinária, ela ainda estava amarrada, então não iria conseguir ir até o banheiro. E quando Gertrude viu que Silvia tinha molhado a cama, ela surtou e fez uma das piores coisas que vocês verão nesse caso. Ela espancou Silvia e obrigou a menina a enfiar uma garrafa de Coca-Cola na vagina, na frente dos filhos de Gertrude, para provar que ela era uma prostituta. Depois amarrou Silvia e escreveu na barriga da menina com uma agulha quente: "Sou uma prostituta e tenho orgulho disso." Depois, ela foi colocada de volta no porão. Naquele mesmo dia, ela disse a Jenny que sabia que iria morrer porque podia sentir isso. No dia 23 de outubro de 1965, Gertrude e sua filha Paula obrigaram Silvia a escrever uma carta dizendo que ela tinha fugido com uma gangue de garotos para fazer sexo em troca de dinheiro, e depois que eles fizeram tudo o que queriam com ela, eles a espancaram
acharam e que foram eles que fizeram aquela tatuagem na barriga dela. Silvia foi obrigada a assumir que estava causando problemas na família Beneziski e que ela era culpada de tudo. Essa carta era, na verdade, parte do plano que Gertrude estava criando. Ela planejava mandar 2 dos seus filhos levarem Silvia até um depósito de lixo e deixar a menina morrer lá. E o pior de tudo, Silvia acabou escutando tudo isso, ela ficou desesperada, até tentou fugir, mas ela estava muito fraca e não conseguiu chegar nem na porta da frente, até que Gertrude pegou ela, levou novamente para o porão e espancou a garota mais uma vez. Durante os dias 24 e 25 de outubro de 1965, Silvia ainda tentou bater com um pá no chão do porão com a esperança de que alguém ouvisse e tirasse ela dali. Alguns vizinhos disseram que chegaram a ouvir as batidas, mas que escolheram não se envolver e ninguém foi ajudar ela. Até que no dia 26 de outubro de 1965, Gertrude mandou Stephanie e Richard irem até o porão para trazer Silvia para ela dar um banho, só que ao chegarem no banheiro e colocarem Silvia na banheira, eles acharam estranho porque ela não estava se mexendo e parecia não estar respirando, e Stephanie até tentou reanimá-la, mas já era tarde demais porque Silvia Likens já estava sem vida. Gertrude então deu um banho em Silvia e mandou que eles colocassem ela de volta no porão. Ela foi até um telefone público e ligou para a polícia. Quando os policiais chegaram na casa, Gertrude deu a carta que forçou Silvia a escrever e a polícia estava realmente acreditando naquilo. Até que Jenny sussurrou para um dos policiais que tirassem ela dali, que ela contaria tudo. Foi o depoimento formal de Jenny que levou à prisão de Gertrude, seu filho John, sua filha Stephanie e Paula e de outros 2 garotos da vizinhança chamados Coy e Richard como suspeitos do assassinato de Silvia. Outras 5 crianças da região foram indiciadas por agressão física e abusos contra Silvia, mas essas crianças tiveram as acusações retiradas e Stephanie iria ser julgada separada dos demais envolvidos. A autópsia de Silvia revelou pelo menos 100 queimaduras de cigarro, 150 diferentes tipos de hematomas que eram antigos e novos e que demonstravam que ela estava sofrendo já há algum tempo. A causa oficial da morte foi um hematoma subdural, uma hemorragia no crânio causada por uma ou várias pancadas fortes na cabeça, choques causados pelas várias agressões constantes que ela sofria e a má nutrição foram listados como fatores que contribuíram para a causa da morte. A autópsia também revelou que a vagina dela estava muito machucada por conta da garrafa, mas um exame revelou que ela estava com o ímã intacto, desmentindo qualquer acusação que Gertrude fez ou faria de que Silvia se prostituía. Stephanie foi liberada das acusações por falta de provas que ligassem ela ao assassinato e o julgamento de Gertrude, sua filha Paula e seu filho John e os seus vizinhos Coy e Richard começou em abril de 1966, 6 meses depois do assassinato. Em seu testemunho no tribunal, Gertrude se fez de vítima e negou qualquer envolvimento com o crime e jogou a culpa para os filhos e as crianças da vizinhança. Ela também disse que Silvia era uma prostituta incontrolável que não respeitou a sua família. Ela falou várias coisas no julgamento que só pioraram o lado dela, porque, como eu disse a vocês, os exames comprovavam que Silvia ainda era virgem e aquelas acusações que ela estava fazendo contra a menina de que ela era uma prostituta não tinha nenhum sentido ou pelo menos provas. E enquanto Gertrude jogava a culpa nos filhos, os filhos diziam que foram obrigados a fazer tudo aquilo pela mãe e a promotoria chegou a pedir a pena de morte para todos os envolvidos, até mesmo os menores, mas as coisas só pioraram de verdade para o lado deles quando Maria, filha de Gertrude, de 11 anos, foi depor. E antes de continuar, eu preciso dizer que Maria era testemunha de defesa. Maria começou dizendo que a mãe era inocente, mas ao decorrer do depoimento ela acabou gritando que Deus ajudasse a mãe dela e então falou que todas as acusações contra sua mãe eram verdadeiras e detalhou todos os abusos que Gertrude e os seus filhos fizeram contra Silvia. O julgamento durou 17 dias e resultou em prisão perpétua para Gertrude Beneziski por assassinato em primeiro grau sem possibilidade de liberdade condicional. Paula foi condenada à prisão perpétua
perpétua por assassinato em segundo grau. John, Richard e Coy foram condenados a homicídio culposo e foram sentenciados a 18 meses de prisão em um centro de detenção juvenil. Durante o julgamento, Paula deu à luz ao filho que ela estava esperando e decidiu colocar o nome da criança de Gertrude como forma de homenagear a mãe. Porém, ela não ficou com a guarda da criança, ela foi colocada para adoção e, graças aos céus, o nome da criança foi alterado. Em 1971, o caso voltou a ser analisado a pedido dos advogados de defesa, mas antes de começar o julgamento, Paula negociou um acordo e se declarou culpada de homicídio. Com isso, ela cumpriu apenas 3 anos até receber liberdade condicional. Nesse novo julgamento, Gertrude foi considerada culpada novamente, mas teve a pena reduzida a 18 anos. Durante os 18 anos da sua pena, Gertrude teve um bom comportamento e em 1985 ela solicitou a liberdade condicional e, para o choque de toda a população de Indiana, ela foi aceita. Em liberdade, ela mudou o nome e se mudou para Iowa e continuou negando qualquer envolvimento na morte de Sylvia. Em 1990, aos 60 anos, ela morreu decorrente de um câncer de pulmão. Paula ainda está viva, ela também se mudou para Iowa e atualmente mora em uma fazenda. Stephanie também mudou o nome e atualmente parece ser professora. John mudou o sobrenome, trabalhou em vários empregos até se tornar agente imobiliário e ministro leigo no Texas. Não foi mais preso e morreu de diabetes em 2005. Richard Hobbs morreu de câncer aos 21 anos, 4 anos depois de ser liberado do reformatório. Coy Hubbard foi solto em 1968 e ao longo da vida teve vários problemas com a lei e morreu de ataque cardíaco em 2007 aos 56 anos. Jenny Likens se casou, teve 2 filhos e morreu em 2004 aos 54 anos. Beth Likens, a mãe de Sylvia, morreu em 1998 e Lester Likens, o pai de Sylvia, morreu em 2013. O filme Um Crime Americano, lançado em 2017, conta a história de Sylvia em detalhes. Também tem outro filme chamado A Garota da Porta ao Lado, que apesar de mudar alguns acontecimentos, também conta a história. Também tem o livro produzido pela Dark Side, editora 100% brasileira, que eu tenho certeza que todos os amantes de casos criminais conhecem e amam. O livro se chama A Garota da Casa ao Lado e retrata todos os detalhes do crime. Esse é um caso chocante por vários motivos, porque faz a gente se perguntar como um adulto, uma mulher feita, é capaz de fazer tantas crueldades sem nenhum motivo e ainda por cima incentiva várias crianças a fazerem o mesmo, e porque vários adultos, amigos, vizinhos e até mesmo professores viam os hematomas de Sylvia e ninguém fez nada, porque de tanta omissão e covardia. Quero muito saber a opinião de vocês, então deixem aqui nos comentários que eu vou gostar muito de ler e refletir. E esse foi o caso de hoje. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever se vocês não forem inscritos. E é isso, gente. Se cuidem, não falem com estranhos e até o próximo vídeo. Tchau!